Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu me chamo Miriam de Oliveira e você é muito bem-vindo de volta aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês todo o passo a passo da mini bag Yane, que inclusive foi feita uma enquete no meu perfil lá no Instagram, vou deixar aí para vocês acompanharem lá também. E a gente decidiu o nome dessa mini bag junto. Fiz também outra enquete perguntando se as meninas queriam o tutorial dessa mini bag. Elas disseram que sim. E hoje eu estou aqui cumprindo a minha promessa. Então, eu vou estar ensinando vocês todo o passo a passo dessa mini bag perfeita para vocês conseguirem fazer a de vocês com muita facilidade. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal aqui no YouTube e nem me segue no Instagram, já aproveita para se inscrever aqui e me seguir no Instagram. Deixe também o seu like, pois assim você vai estar me incentivando a trazer mais tutoriais assim como esse aqui para o canal. Se inscrevendo no canal, deixando seu comentário e compartilhando esse vídeo, você me incentiva a trazer mais conteúdos assim como esse. Pois eu faço tudo com muito amor e carinho para que você consiga ter mais conhecimento e consiga fazer do crochê um negócio lucrativo. Então, sem mais enrolação, agora eu vou passar a lista de materiais e a gente vai dar sequência à nossa aula de hoje. Vou estar utilizando aqui o fio de malha, inclusive eu contei um pouco do perrengue desse fio, se você quiser saber mais sobre esse fio, está nos meus destaques. Eu vou falar espessura, gente, porque eu cortei o fio no meio, tá? Fiz todo esse trabalho de ter que separar o fio no meio, pois é um fio residual, eu achei muito grosso e fica muito pesado, então fiz isso pra ficar mais fininho. Então não vou falar espessura, mas você consegue fazer com qualquer espessura de fio. Só vai ficar um pouco maior ou menor, dependendo do fio que você for usar. Vou estar utilizando uma agulha de número 4, tesoura para os arremates, um fecho, você pode utilizar qualquer fecho. Se não for desse modelo aqui, você vai precisar adaptar para o modelo que vai dar certo na sua bolsa. E além do fecho, vou estar utilizando duas argolas articuladas e corrente para alça, se você preferir colocar corrente. Vou iniciar fazendo o meu nó corrediço. Deixo sempre uma pontinha do fio para arrematar depois. Faço como se fosse um E. E trago a laçada. É muito importante que essa laçada não fique tão grande e nem tão pequena, tá? Mas de uma forma que você consiga trabalhar com facilidade. Laço novamente o meu fio e passo dentro dessa alcinha, fazendo então a minha primeira correntinha. Laço novamente, segunda, terceira, quarta, quinta e vou fazer então um total de 13 correntinhas. Procuro sempre fazê-las uma do mesmo tamanho da outra, pois isso traz um acabamento maravilhoso para o nosso trabalho. Já tenho aqui minhas 13 correntinhas, não conto essa laçadinha que está na agulha, conto a partir da primeira correntinha mesmo. Então, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Não conto esse nozinho inicial. E agora, vou trabalhar com essas alcinhas de trás da correntinha. Eu não gosto de trabalhar com essas alcinhas da frente. Então, eu viro aqui as correntinhas, pulo essa primeira, não vou trabalhar com ela, pois ela me servirá apenas para dar altura ao primeiro ponto baixo. Então, venho na segunda, pego apenas essa alcinha de trás, laço meu fio e trago e faço meu primeiro ponto baixo. Venho na próxima, insiro a minha agulha debaixo da alcinha e faço ponto baixo. Novamente. Para fazer os pontos baixos é o mesmo padrão, tá, pessoal? Tente sempre fazê-los do mesmo tamanho do outro. Era para ter um total de 13 pontos, mas lembrando que a correntinha 13ª eu usei para dar altura para o primeiro ponto baixo, então não conto ela. E fico com um total de 12 pontos baixos. Porém, juntamente com esse último aqui, vou fazer mais 2 pontos baixos no mesmo espaço. E vou ficar então com 3 pontos baixos juntos. Já puxo esse fiozinho aqui, pois eu vou crochetar por cima dele. E agora, pessoal, vou trabalhar
com essa alcinha de trás, essa que está aqui mais embaixo. Eu não vou trabalhar com essa que está aqui acima. Eu gosto sempre de deixar essa que está em cima, pois eu acho que deixando ela fica um acabamento muito mais bonito no trabalho, na base da bolsa. Então, eu gosto sempre de pegar apenas essa alcinha de baixo e fazer pontos baixos sobre elas. E novamente venho na alcinha de baixo e faço ponto baixo sobre ela. E já aproveito para crochetar em cima da pontinha do fio. Finalizei aqui os pontos que eu precisava. Tenho um total de 10 pontos baixos. Depois desses 3 que estão aqui no mesmo espacinho, então vou conferir com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu vou fazer os 2 pontos baixos que faltam para que eu tenha uma base igual a que está aqui do outro lado, na curvatura. Então, venho aqui no mesmo espacinho e faço mais 2 pontos baixos. Lembrando que essa correntinha do início, ela não vai servir como ponto baixo, ela vai me servir apenas para dar altura ao primeiro ponto. E agora solto meu fio, tiro a agulha de dentro dessa laçada, pulo essas 2 alcinhas e venho nas 2 próximas, insiro a minha agulha por baixo delas, pego essa laçadinha, coloco de volta na agulha e levo para o lado de trás. Então, arrumo aqui a estrutura da minha base e vou trabalhar a partir dessa segunda volta com pontos baixos centrados. Então, não vou trabalhar debaixo das alcinhas dos pontos baixos que eu tenho de base. Eu vou trabalhar no centro do ponto, em cada um deles. Então, venho aqui nesse primeiro. Sempre o primeiro é um pouquinho mais difícil. Mas você vai inserir a agulha no centro, entre as 2 perninhas do ponto. E desse outro lado, a agulha também precisa sair entre as 2 perninhas do ponto. Tem uma desse lado e a outra desse lado. E sempre acima vai ter 2 alcinhas do ponto. Coloco aqui essa alcinha na agulha de volta. Puxo esse fio para ela não ficar tão folgada. Laço meu fio e trago para o lado da frente. Dou altura suficiente, como se fosse fazer um ponto baixo. Laço meu fio novamente e faço aqui a minha primeira correntinha. Porém, essa correntinha representa o primeiro ponto baixo centrado da segunda volta. E no mesmo espacinho que eu fiz essa correntinha, que representa o primeiro ponto baixo centrado, vou fazer mais um ponto baixo centrado. Isso significa que eu tenho um aumento. Então, esse aqui é o meu primeiro aumento da segunda volta. E agora vou trabalhar fazendo pontos baixos centrados em todos esses 10 pontos, um para cada ponto de base. Então, vamos lá. Venho aqui no centro do ponto, insiro a minha agulha, laço meu fio e trago e faço ponto baixo centrado. Já tenho aqui o primeiro, da parte reta. Venho novamente no centro do ponto e faço ponto baixo centrado. E vou trabalhar mais 8 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. Após o primeiro aumento, fiz a sequência de 10 pontos baixos centrados. Então, vou conferir com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, vou fazer então os aumentos na curvatura da minha base. Vou ter então 3 aumentos, um em cada ponto de base. Então, venho aqui no centro do ponto, laço meu fio e trago, faço ponto baixo, centralizado. Venho no mesmo espacinho, laço meu fio e trago. Sempre para fazer os pontos baixos centrados da curvatura, eu folgo mais esse fiozinho que está aqui, para que o ponto fique um pouco mais alongado, pois isso faz com que a base da bolsa fique ainda mais bonita. Agora eu vou fazer os 2 últimos aumentos que faltam da curvatura desse lado.
Porém, eu sempre faço esses pontos maiores, assim como vocês estão vendo. Trabalho aqui o último aumento da curvatura desse lado. Então, vou ficar com a sequência de 2 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. Na primeira volta, tinha apenas 3 pontos baixos. Na segunda volta, tenho a sequência de 6 pontos baixos centrados, 2 em cada ponto de base. E agora, eu vou seguir trabalhando os 10 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. Um detalhe muito importante é vocês sempre moldando a estrutura da base de vocês. Isso é muito importante para o acabamento final da bolsa. Fiz aqui então os 10 pontos baixos centrados, agora eu vou fazer os 2 aumentos que eu preciso para finalizar a segunda volta. Pois desse lado aqui eu já tenho o primeiro aumento, que são os 2 pontos baixos centrados juntos. Então venho nesse ponto de base, insiro a minha agulha no centro do ponto e faço meu segundo aumento dessa curvatura. E nesse próximo ponto, faço o meu terceiro aumento. Que são os 2 pontos baixos centrados juntos. E agora eu vou fazer o fechamento da segunda volta. Para isso, solto o meu fio e a laçadinha, pulo essa correntinha de base, venho nesse segundo ponto baixo centrado, insiro a minha agulha por trás, por baixo das duas alcinhas do ponto, pego essa laçadinha, coloco de volta na agulha e levo para o lado de trás. Agora, a correntinha de base já tem as alcinhas assim como os outros pontos baixos centrados têm, tá vendo? Pois ela não tinha as alcinhas, agora ela tem. Por isso que esse fechamento é muito importante. Volto aqui com esse fio, para que essa laçadinha não fique tão folgada. E agora eu vou fazer novamente uma sequência de pontos baixos centrados. Porém, vai ser um pouquinho mais diferente. Então, insiro a minha agulha no centro da correntinha de base. E do lado de trás, a agulha também precisa sair no centro da correntinha. Coloco a alcinha de volta na agulha. Puxo mais um pouquinho esse fio para essa laçadinha não ficar tão folgada. Laço meu fio e trago para o lado da frente. E faço aqui, então, a minha primeira correntinha da terceira volta, que simboliza o meu primeiro ponto baixo centrado. E agora, no próximo ponto, no segundo ponto do aumento da base, pois aqui eu tenho um aumento, tá vendo? No segundo do aumento da base, eu vou fazer o meu aumento sobre ele. Que são os 2 pontos baixos centrados juntos. E a partir de agora, vou ter a sequência de 11 pontos baixos centrados. Na primeira e na segunda volta, era apenas 10 pontos baixos centrados. Porém, nessa terceira será 11 e em seguida o aumento. Tem essa diferença porque aqui eu vou fazer o ponto baixo centrado, formando os 11 pontos baixos. E no segundo do aumento que eu faço o meu aumento, assim como eu fiz aqui nesse primeiro, tá vendo? Um ponto baixo centrado sozinho e em seguida o aumento. Então, venho aqui e faço o primeiro ponto baixo centrado da parte reta da terceira volta. E sigo fazendo mais 10 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base. Então, vou conferir com vocês. Após o meu primeiro aumento, que são esses 2 pontos baixos aqui, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, eu venho aqui e faço os 2 pontos baixos centrados no mesmo espacinho. E agora, eu vou fazer um ponto baixo centrado sozinho, pois essa é a sequência. Um ponto baixo centrado sozinho e em seguida o aumento, que são os 2 pontos baixos centrados juntos. Novamente, um ponto baixo centrado. E no segundo ponto do aumento da base, faço aqui o meu último aumento, que são os 2 pontos baixos centrados juntos. E agora eu vou trabalhar então os 11 pontos baixos centrados. Fiz aqui os 11 pontos baixos centrados
E agora, em cima do segundo ponto do aumento da base, faço aqui o meu segundo aumento, que são os dois pontos baixos centrados juntos. Nesse próximo ponto, faço apenas um ponto baixo centrado. E finalizo nesse ponto baixo centrado de base, o meu terceiro aumento sobre ele. E olha só, pessoal, finalizei com o aumento, que são os dois pontos baixos centrados juntos, e iniciei com uma correntinha representando o meu primeiro ponto baixo. Então, agora faço o fechamento normal, sempre debaixo das alcinhas do segundo ponto baixo. Eu vou inserir a minha agulha entre essas duas alcinhas, que são exatamente essas duas que estão aqui do lado de dentro da base da bolsa. Inseri a minha agulha entre as duas, pego essa laçadinha, coloco na agulha e puxo esse fiozinho para que essa laçada não fique tão grande. Laço meu fio e trago. Já tem a correntinha de início, que representa o primeiro ponto baixo. Agora eu vou vir aqui nessa alcinha e vou inserir a minha agulha. Porém, eu não vou pegar apenas essa alcinha, eu vou pegar essa alcinha e essa que está aqui mais abaixo. Vou pegar as duas, para que o espaço dos próximos pontos não fique muito longe da base da bolsa, tá? Vou mostrar para vocês como que eu faço. Laço meu fio e trago. Dou a altura o suficiente e finalizo fazendo o meu primeiro ponto baixo. Vou mostrar para vocês como seria se eu pegasse apenas uma alcinha. Apenas a primeira. Laço meu fio e trago e faço ponto baixo. O espaço da base para os próximos pontos ficaria muito longe, tá vendo a diferença? Então, por isso que eu não gosto de pegar apenas essa alcinha. E agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em cada uma delas. Porém, eu vou fazer apenas um, não vai ter aumento, tá? E vou falar um detalhe muito importante para vocês, principalmente se tiver algum iniciante assistindo essa aula. Se você quiser aumentar essa base, você achou que está muito pequena e muito estreita, você vai aumentar fazendo mais correntinhas e, consequentemente, mais voltas. Eu fiz desse tamanho porque eu quero apenas uma mini bag, eu acho que esse tamanho está ótimo. Mas se você quiser aumentar, tanto nas correntinhas como na quantidade de volta, não vai ter alteração nenhuma na quantidade de aumentos. Você vai seguir a mesma regrinha que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, agora eu venho aqui, solto esse fio e faço o fechamento da segunda volta. Pego sempre debaixo dessas duas alcinhas do segundo ponto. Pego a laçadinha e vou trazê-la para fazer exatamente as alcinhas da primeira correntinha, para que essa primeira correntinha se torne ponto baixo, assim como os outros que eu já tenho. E agora eu vou dar sequência à segunda volta, porém com pontos baixos centrados. Então, tiro a minha agulha, puxo um pouquinho mais esse fio para essa laçadinha não ficar tão grande. E vou inserir a minha agulha no centro da correntinha, tá? Não embaixo das alcinhas da correntinha. Nem de um lado, nem do outro. É no centro, entre as duas perninhas. Então, insiro a agulha aqui. E ela precisa sair no centro também do outro lado. Dessa forma, aqui está uma perninha de um lado e aqui está outra do outro lado. E acima está as duas alcinhas. Pego essa alcinha que está solta, coloco de volta na agulha. Laço meu fio e trago para o lado da frente. E para iniciar a segunda volta, faço sempre a correntinha que representa o primeiro ponto baixo centrado. E no próximo ponto de base, insiro a minha agulha no centro. E faço ponto baixo centrado. E vou seguir fazendo, então, pontos baixos centrados, um para cada ponto de base. E, novamente, não terei aumento, será apenas um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Finalizei, então, a segunda volta com apenas pontos baixos centrados. Como vocês podem ver, eu não fiz nenhum aumento, é apenas um ponto para cada ponto de base. E agora eu vou fazer o fechamento normal. Assim como eu já falei para vocês anteriormente, para vocês fazerem na hora de fazer o fechamento. E agora inicio a terceira volta com pontos baixos centrados, assim como eu fiz essa segunda. Insiro a minha agulha no centro da correntinha de base,
Coloco a alcinha de volta na agulha, puxo mais esse fiozinho para não ficar muito folgado. Laço meu fio e trago fazendo aqui a minha primeira correntinha, representando o meu primeiro ponto baixo centrado da terceira volta. E vou fazer aqui a sequência de um ponto baixo centrado para cada ponto baixo de base. Se você não conseguir acompanhar, volte o vídeo, assista de novo, pois eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua mini bag Anne com muita facilidade. Finalizando aqui o último ponto. Agora puxo todo o meu fio. Já cortei a quantidade que eu acho que é suficiente. E vou fazer o fechamento final. Então, insiro a minha agulha por baixo dessas duas alcinhas, do segundo ponto. Levo o meu fio para dentro da bolsa. E vou trazer esse mesmo fio nesse último pontinho que eu acabei de fazer. Passando aqui por dentro. Então, venho desse outro lado. Insiro a minha agulha entre as alcinhas do último ponto. E trago o fiozinho para dentro da bolsa. E agora eu vou arrematar esse fiozinho, escondendo ele por baixo de alguns pontos. Depois eu vou só cortar esse fiozinho e já está pronto o arremate. Para iniciar a aba, faço aqui o meu nó corrediço, como de costume. Esse nozinho eu não conto ele, eu conto a partir das correntinhas. Para esse fio aqui eu vou utilizar 16 correntinhas. Tenho aqui então as 16 correntinhas que eu preciso, vou pular essa primeira, vou vir na segunda, viro ela e vou trabalhar com essas alcinhas de trás, pulando sempre a primeira. E vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Venho na próxima, segundo ponto baixo. Na próxima, terceiro ponto baixo. Na próxima, quarto ponto baixo. E assim vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base, ficando então com um total de 15 pontos baixos. Finalizei aqui então os 15 pontos baixos. Agora vou virar o meu trabalho e vou vir aqui no primeiro espacinho de um ponto baixo e o outro, e vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Venho no próximo, faço o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º e 15º. Finalizei aqui então a segunda carreira. Viro novamente, vou fazer a mesma repetição. Sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Então, você vai fazer a quantidade de carreiras que você acha que vai ser legal para a aba da sua mini bag. Já fiz aqui então 9 carreirinhas, estou na 10ª, porém eu fiz apenas 6 pontos baixos. Agora eu vou fazer então 4 correntinhas, não muito folgadas. E faço aqui então um ponto baixo. Eu trabalho mais 5 pontos baixos, ficando com os 6, assim como eu tenho do outro lado. 2, 3, 4 e 5. Fiquei então com 6 de um lado e 6 do outro. Agora eu viro o meu trabalho e vou fazer novamente pontos baixos.
um em cima de cada ponto baixo de base. Ficando então com 6 pontos baixos, assim como eu tenho aqui na base. E aqui nas correntinhas eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha de base. Ficando com um total de 4 pontos baixos. Um para cada correntinha. E vou trabalhar novamente os 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Finalizei, agora eu vou trabalhar nesse mesmo espacinho mais 2 pontos baixos, ficando então com 3 no mesmo espaço. E em cada uma dessas carreirinhas de base da aba da bolsa, vou fazer um ponto baixo na lateral. Fiz aqui então em toda a lateral, agora eu vou fazer nesse mesmo espacinho mais 3 pontos baixos, pegando sempre as duas alcinhas do ponto baixo de base. Já tenho 2 e agora 3. Finalizei, agora eu pego sempre as duas alcinhas de base e faço um ponto baixo para cada alcinha, pegando sempre as duas. Até chegar no penúltimo ponto. Agora, nesse último aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo espaço, assim como eu fiz desse outro lado. E agora eu vou repetir a sequência, assim como eu fiz desse lado aqui. Fiz 9 pontos baixos, assim como eu tenho 9 carreirinhas, eu fiz 9 pontos baixos, tanto desse lado como desse lado. E agora eu vou trabalhar os 2 pontos baixos que faltam juntamente com esse primeiro ponto. Então, venho no mesmo espacinho, laço meu fio e trago, dou altura e faço meu segundo ponto baixo. Novamente, terceiro ponto baixo. E agora eu vou trabalhar fazendo pontos baixíssimos. Então, pego essas duas alcinhas do primeiro ponto baixo e já faço meu primeiro ponto baixíssimo. Nas próximas alcinhas, insiro a minha agulha, laço meu fio e trago e faço meu segundo ponto baixíssimo. Não aperte tanto para não danificar a estrutura da aba da bolsa. E vou sempre trabalhando, pegando sempre o meu fio por baixo das alcinhas do ponto de base. Esses pontos baixíssimos já são a finalização da aba da bolsa. Vou trabalhar com pontos baixíssimos até chegar aqui, onde eu fiz os 3 pontos baixos juntos. Fiz aqui então pontos baixíssimos até o segundo ponto baixo dos 3. Agora eu vou pegar a estrutura da bolsa e vou aplicar a aba na bolsa. Então, eu insiro a minha agulha debaixo das duas alcinhas do terceiro ponto baixo daqueles 3 que estão juntos. Já medi aqui onde eu quero certinho. Insiro a minha agulha também entre as duas alcinhas do último ponto baixo de base da estrutura da bolsa. Laço meu fio e passo aqui por baixo das alcinhas do ponto. Trago e faço ponto baixíssimo. Assim, eu irei fazer a finalização da aba da bolsa com pontos baixíssimos e, ao mesmo tempo, faço a costura da aba na bolsa. E vou sempre repetir esse mesmo padrão de ponto. Se ficar alguma dúvida, vocês podem estar deixando para mim nos comentários que eu venho responder vocês da melhor forma possível.
Já aproveita também para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que você sabe que ama crochê. E assim você faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e me incentiva a trazer mais conteúdos gratuitos para vocês. Finalizei então a costura, agora vou trabalhar os pontos baixíssimos da lateral, pegando sempre as alcinhas dos pontos baixos de base. Agora eu vou cortar esse fio e fazer o arremate final. Já cortei o meu fio, não muito grande, agora puxo todo ele. Trago aqui por baixo dessa alcinha, do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Levo ele para o outro lado. E volto com esse fio nesse último ponto baixíssimo. Então, venho aqui. Insiro a minha agulha, pego o fiozinho e levo para o lado de trás. E agora faço o arremate desse fio, escondendo ele por baixo de alguns pontos. Agora eu vou fazer a aplicação do fecho. Então, pego o fechinho e vou colocar aqui no espacinho onde eu fiz as correntinhas. Coloco sempre os parafusos para o lado de dentro da bolsa. Pego a outra pecinha e coloco aqui certinho. Insiro as perninhas para dentro da bolsa. Já apliquei aqui o fecho da forma que é necessário. E agora é só girar. E olha só como fica lindo, maravilhoso. Agora eu vou colocar a alça de corrente para finalizar a mini bag. A minha corrente já está na argola articulada. Eu só venho aqui na lateral e faço a aplicação. Eu procuro colocar sempre a argola em 2 pontos para trazer mais segurança na hora de usar a bolsa. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, aqui está a mini bag finalizada com a alça de corrente. Porém, você pode adaptar qualquer alça que você preferir, tanto alça de corrente como alça de pérolas, até mesmo a alça de crochê, que está super em alta no momento. Porém, eu gosto de colocar alça de corrente, pois eu acho que traz um acabamento mais bonito. E também combina bastante com esse fecho maravilhoso. Então é essa a nossa aula de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Vou estar deixando para vocês acompanharem as minhas redes sociais. Eu espero vocês por lá também, para vocês acompanharem um pouco mais os bastidores e tudo que acontece aqui por trás das telinhas. E essa é a nossa aula de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os seus amigos e me ajude a divulgar esse trabalho maravilhoso. E até a nossa próxima aula, fiquem todos com Deus.